Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 20. Efésios, capítulo 6, 10 a 20. Está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Eu queria pensar de forma breve com vocês sobre o tema: por que nós precisamos do fortalecimento do poder? O apóstolo Paulo chegou em Éfeso na sua terceira viagem missionária. Esta era uma grande metrópole, na época com mais de 300 mil habitantes, a capital da província da Ásia Menor. Esta cidade era um centro de adoração pagã, porque ficava nesta cidade o templo da famosa, conhecida e proclamada deusa dos Efésios, Diana. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Os nichos do templo desta deusa Diana eram o principal produto do souvenir, do comércio, para as pessoas que chegavam e saíam daquela grande metrópole. A cidade de Éfeso era também um centro de ocultismo, e Paulo chega nessa cidade, e ali permanece por 3 anos, e diz a Bíblia que ele enfrenta ali lutas terríveis, e ele compartilha na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, porque escreve esta carta de Éfeso, que ele enfrentou lutas tamanhas, a ponto de desesperar-se da própria vida, lutas maiores do que suas próprias forças. Em outras palavras, era melhor morrer do que viver aquela situação. Mas ele perseverou nessa cidade, ele pregou nessa cidade, e ele impactou de tal maneira com o evangelho esta cidade, que diz a Bíblia que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. O comércio da idolatria entrou em bancarrota, os livros de feitiçaria foram queimados em praça pública, e um grande reavivamento surge na cidade de Éfeso, a ponto de dali, em 3 anos, ele plantar igrejas em toda a província, como a cidade de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, de Colossos, de Herápolis. Um grande avivamento surge nessa cidade. Agora diz a Bíblia que ele está preso em Roma, e ele escreve da sua prisão em Roma, anos 61 a 63, esta carta àquela igreja. E nesta carta Paulo destaca o plano eterno de Deus, do Deus Pai nos elegendo, do Deus Filho nos redimindo, do Deus Espírito Santo nos selando
com o Santo Espírito da promessa. Ele conta como Deus nos tirou da morte para a vida, da escravidão do mundo, do pecado, do diabo, para a liberdade, e como a graça nos salvou mediante a fé em Cristo Jesus para as boas obras. Ele conta como Deus tirou o muro que separava judeus e gentios, e formando desses dois um só povo, uma só família, uma só igreja. Ele relata nesta carta o grande mistério de Deus, que é o Evangelho em Cristo Jesus. Ele relata nesta carta como Deus então trabalha a unidade cristã, e como nós somos chamados a uma vida de santidade. Ele conta para nós a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, e como essa plenitude do Espírito Santo vai refletir na nossa vida, no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho. E quando ele vai encerrar essa carta, ele diz assim: quanto ao mais, ele está encerrando, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele começa então a mostrar que existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha, e nós não podemos entrar nesta luta sem revestimento de poder. Então, por que nós precisamos desse revestimento? Em primeiro lugar, irmãos, porque nós lutamos contra um inimigo verdadeiramente poderoso. Vocês notam comigo no verso de número 11, que ele mostra a necessidade de você ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo não é um mito, o diabo não é uma lenda, o diabo não é uma energia negativa, o diabo não é apenas uma ideia para assustar as pessoas desavisadas. Não, o diabo é um anjo caído, ele é uma personalidade, ele é maligno, ele é perverso, ele é o pai da mentira, ele é assassino, ele é tentador, ele é o leão que ruge, ele é o dragão, ele é a antiga serpente. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, e ele é este grande inimigo que se opõe a nós e nos acusa de dia e de noite. Diz a Bíblia que este inimigo não apenas desta maneira, mas ele age com uma corja, com um time perverso. Olha comigo o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você não deva lutar contra pessoas. Seu problema não é seu vizinho, seu problema não é sua mulher, não é seu marido, não são seus pais, não são seus filhos, não é seu patrão, não são seus empregados. O seu problema não é gente como você. A nossa luta, diz o apóstolo, é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, nós precisamos de poder para enfrentarmos esta batalha espiritual. Segundo lugar, por que nós precisamos de poder? Precisamos de poder, irmãos, porque nós lutamos contra um inimigo maligno. Veja comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo 12. Diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa é uma palavra muito pesada. Este mundo é tenebroso. Há um domínio deste mundo tenebroso, que trabalha, que orquestra, que manipula, que insufla, que instiga, que destila o seu veneno. E nós poderíamos olhar como este mundo tenebroso, como o diabo e os seus agentes operam neste mundo tenebroso, produzindo sofrimento, produzindo doenças, produzindo escravidão, produzindo vícios, produzindo doutrinas falsas, produzindo ideologias perversas e perigosas, trazendo depravação moral, ruína moral na sociedade, para a vida do ser humano. São malignos, porque eles reinam e agem neste mundo que é um mundo tenebroso. Mas se você parar um pouquinho e perguntar, para que nós precisamos poder? Terceiro, nós precisamos poder, irmãos, porque nós enfrentamos um inimigo que também é astuto. Veja comigo o versículo 11, quando Paulo diz
que nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esta palavra ciladas aí é a palavra grega metodeia, de onde vem métodos, de onde vem estratagemas, de onde vem estruturas que são montadas para apanhar o homem numa rede de iniquidade. E é muito curioso você perceber que este inimigo, portanto, se ele usa métodos, ele tem um arsenal diversificado. Ele nos conhece, depois de Deus, mais do que ninguém. Ele está 24 horas por dia no ar, ele não tira férias, ele não descansa, ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando nos devorar e nos tragar, e ele conhece seus pontos fracos, ele conhece seus pontos fortes, ele conhece seus pontos vulneráveis, e ele conhece e investiga a sua vida. A uns o problema é o problema sexual, são pessoas que têm dificuldades nessa área, que têm fraquezas nessa área, que têm deficiências graves nessa área, e o diabo, que é astuto e que usa vários métodos, ele vai tentar pegar você nessa área. Para outros o problema é o dinheiro, e ele então vai colocar situações na sua vida, onde você vai procurar ir ganhar vantagens, e dar uma tacada só, talvez resolver sua vida financeira, e ele coloca diante de você muitas propostas sedutoras, para te apanhar nesse laço perigoso, que é um laço de morte. Para outros é a vaidade, é o poder, é o glamour, é a vaidade, é a soberba, é o orgulho, e ele investiga cada um, ele tem um método diferente para cada um, ele usa armas diferentes para cada um, ele usa um método e uma estratégia diferente para cada um, e diz a Bíblia que ele é astuto, e nós não podemos ignorar os seus desígnios. Assistindo um programa, Ronaldo Lidório contando para mim, desse programa dos animais, e tem tantos que às vezes a gente fica até com pena das vítimas, né? Onde um leão ou um outro animal mais forte parte para cima da sua presa, e ela tenta escapar, mas não consegue. E então alguns estudiosos foram examinar por que os leões estavam atacando os búfalos, e procuraram conhecer por que isso. Aí olharam se o problema era que o leão tem essa capacidade de força ou de velocidade, por que um búfalo era apanhado e outro não, por que um escapava e outro não, e examinaram os búfalos, examinaram a natureza do animal, examinaram a forma deles correrem. Depois de muita investigação chegaram a uma conclusão, examinando a carcaça dos búfalos que foram apanhados. É que os leões atacavam com sucesso os búfalos fracos e doentes. Esses não conseguiam escapar. Meus amados irmãos, o diabo é astuto, e ele vai exatamente pegar aqueles que estão fracos na fé. Você precisa parar para examinar a sua vida. Se tem flanco aberto, se tem brecha, se você está dando lugar ao diabo, se você está flertando com o pecado, se você está flertando com o mundo, se você está fragilizado em alguma área da sua vida, permitindo que esse inimigo avance sobre você, e você então, incapacitado, fragilizado, não consegue resistir. Por isso Paulo ora, escreve, diz o seguinte: vocês, irmãos, precisam ser fortalecidos com poder. Não entrem nessa guerra de cara limpa, não entrem nessa guerra sem armas espirituais. Mas notem comigo, amados irmãos, quarto lugar, por que nós precisamos de poder? Nós precisamos de poder porque existe o que a Bíblia chama de dia mau. Existe essa questão de você lutar contra um inimigo que pressiona você. Olha comigo, por gentileza, o que é que Paulo escreve aqui no versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Esse dia existe. É o dia da prova. É o dia do vale escuro. É o dia da angústia. É o dia do fogo aceso da tentação.
É o dia que você acorda e parece que o mundo desaba sobre a sua cabeça. É o dia que você questiona se você é salvo mesmo ou não. É o dia que você deixa margem na sua mente para pensar: será que vale a pena ser fiel a Deus? É o dia que o seu corpo é assolado por uma doença. É o dia que você enfrenta uma crise na sua vida conjugal, familiar, econômica. É o dia em que há uma ordem lá nas regiões celestes: ataque esse indivíduo com toda a fúria, com todo o arsenal pesado. E se você não tiver discernimento espiritual, nesse dia mau, você pragueja, nesse dia mau, você mente, nesse dia mau, você se ira, nesse dia mau, você peca, nesse dia mau, você se capitula. Esse dia mau chega. Chega para você, chega para mim. É uma tentação, é uma sedução, é uma pressão, é uma enfermidade. Você precisa resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Mas se você tiver discernimento, de repente Deus reverte isso. Eu estava conversando essa semana com o pastor Ronaldo Lidório, que foi um dos nossos preletores em Vitória. Nós estávamos numa conferência lá de quarta até ontem, e ele me falando uma coisa interessantíssima. Ele ficou 9 anos entre os concombas, em Gana, pregando o Evangelho, e ele enfrentou, meus irmãos, nada menos do que 29 malárias, 2 envenenamentos, mais tarde um ataque de abelhas. E a grande pergunta dele: meu Deus, eu vim para cá para te servir, eu vim para cá para pregar, eu vim para cá para ganhar esse povo para Cristo, e eu estou doente, eu estou de cama, eu estou impedido de sair, de andar, de visitar as aldeias. Mas ao final ele me disse o seguinte: eu nem tinha percebido uma coisa, porque eu fiquei de cama, foi porque eu fiquei retido, foi porque eu não podia sair para visitar as aldeias, que eu comecei a traduzir o Novo Testamento para a língua concomba, oferecendo àquele povo a minha maior contribuição missionária. Se você parar para perceber, Paulo está preso, ele não pode visitar as igrejas, e porque não pode visitar as igrejas, diríamos, é o dia mau, ele está algemado, ele está preso, é que ele começa a escrever, e por isso nós estamos hoje estudando essa carta, trazendo para nós uma exortação oportuna e pertinente. O dia mau existe, irmãos, e nós precisamos ser fortalecidos com poder, para em vez de nos capitularmos ao pecado, e entendermos que Deus pode transformar isso em bênção para a nossa vida e para a vida de outros. Precisamos de poder. Por que, irmãos, precisamos de poder? Quinto lugar, nós precisamos de poder porque lutamos contra um inimigo que não desiste. Olha comigo o versículo 13 ainda, quando Paulo diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, não alguma coisa, não a metade da luta, não 95% da luta, depois de teres vencido tudo, aí tira férias, aí ensarilha as armas, aí dá uma descansada e relaxada? Não, diz ele, e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Irmãos, essa luta não acaba. Esse inimigo é astuto, ele articula novos métodos, ele usa novas armas, ele levanta outras pessoas como instrumento dele. Foi o que ele fez com Jesus no deserto. Jesus o venceu, o primeiro round, segundo round, terceiro round, venceu a luta, mas diz Lucas 4,13, até momento oportuno, e ele voltou com novas armas, com novas estratégias, com novas ciladas, com novas propostas, usando novas pessoas. Nós precisamos nos acautelar, porque você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Por que nós precisamos de revestimento de poder, irmãos?
Sexto lugar, nós precisamos de revestimento de poder, porque esta luta é espiritual e nós não podemos vencer usando armas carnais. Se você olhar comigo os versículos 14 a 17, está escrito aí que você precisa de se equipar. Notem que depois de nos ensinar no verso 11 a revestirmos de toda a armadura de Deus, a partir do versículo 14, ele começa a descrever as peças desta armadura. Primeiro, você precisa do cinto da verdade. O cinto era a peça que segurava todas as outras peças da armadura. Sem verdade, é impossível você vencer. Depois ele diz assim, versículo 14, você precisa vestir a couraça da justiça. Você não pode entrar nessa luta fiado na sua própria justiça. Você precisa da justiça de Cristo. Terceiro, você precisa, versículo 15, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você precisa estar com os seus pés firmados. E a única maneira de você caminhar firme é anunciando o Evangelho. Não outras ideias, não outras doutrinas, mas o Evangelho. Quarto, olha comigo, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E Paulo está usando a figura que ele conhecia das guerras. Daqueles lançadores, dos flecheiros, que armavam um exército aqui, o outro do outro lado, e daqui para lá, se lançava com catapulco, as flechas de fogo, e isso era um perigo, porque incendiava o acampamento do inimigo. Ele diz, você botar o escudo da fé que cobria todo o corpo, essa flecha de fogo chega e bate, e se apaga, é a fé. O inimigo vem e põe dúvida no seu coração, ele vem e tenta você ao pecado, ele vem e seduz você, ele vem e pressiona você, ele vem e tenta você, e você põe o escudo da fé, e quando essa tentação chega, esse dardo chega, ele é apagado. O que mais você precisa? Confira comigo o versículo 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. E você precisa entender que o que Cristo fez por você é real, é verdadeiro, e você precisa se apropriar dessa verdade. Eu estou salvo pela graça, o meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo me selou para a redenção, eu pertenço a Deus, eu faço parte da família de Deus, eu faço parte da igreja de Deus, e quando a tentação vier, e quando a proposta do inimigo chegar, você vai estar com esse capacete guardando da sua mente, que você pertence a Deus, e aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ainda, finalmente, ele diz no verso 17, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada, espada que ataca, espada que defende, e você vence o inimigo, não na sua força, não com as suas armas, não com as suas estratégias, mas com a espada do Espírito. A palavra de Deus está escrito, está escrito, está escrito. O apóstolo Paulo diz em Coríntios assim, capítulo 10, segunda carta, que nós não usamos armas carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas e para destruir fortalezas. Não entre nessa guerra confiado em você ou com armas carnais. Mas finalmente, meus amados irmãos, por que nós precisamos de poder? Nós precisamos de poder e ousadia para pregar a palavra de Deus. Olha comigo, por gentileza, versos 18 e 19, quando ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meus irmãos, depois que Paulo foi convertido, a vida dele foi dedicada à oração. Ele foi um homem de oração. Se você ler as cartas de Paulo, quase todas elas contêm orações de Paulo. Ele orava, ele escrevia suas orações. Paulo orava pelos irmãos, ele orava pela igreja, ele orava pelos enfermos. Mas aqui Paulo está nos ensinando um princípio, ele está pedindo oração. O pregador mais ousado do cristianismo está pedindo oração, para que Deus lhe dê intrepidez, para que Deus lhe dê poder, para no abrir da sua boca, tornar o mistério do Evangelho conhecido. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe por que nós, às vezes, não pregamos o Evangelho? Nos falta intrepidez.
Intrepidez não é coisa normal, intrepidez não é coisa nossa. Nós não temos intrepidez em nós mesmos. Nós vamos nos assentar num voo de 2, 3, 4, 5 horas e vamos nos calar. Nós vamos pegar um táxi para o aeroporto, para o endereço para onde estamos indo, e vamos nos calar. Nós vamos num restaurante, vamos ser atendidos e vamos nos calar. Nós vamos no supermercado fazer compra e vamos nos calar. Nós vamos à farmácia e vamos nos calar. Nós vamos viajar e vamos nos calar. Nós vamos ficar num hotel hospedado 1 semana, 15 dias e vamos nos calar. Falta-nos intrepidez. Intrepidez. E eu tenho convicção, irmãos, de que nós, todos que estamos aqui, precisaríamos não apenas de orar, mas ter coragem de pedir: irmãos, orem por mim, para que haja intrepidez, para pregar. Eu fico profundamente envergonhado comigo quando eu leio que Paulo, que não tinha televisão, que não tinha rádio, que não tinha jornal, que não tinha livro impresso, que não tinha Bíblia impressa, que não tinha folheto, que não tinha zap, em 3 anos, numa cidade de 300 mil habitantes, ele impacta a cidade. E não foi ganhando projeção humana, não, foi enfrentando lutas maiores do que suas forças, e ele pede intrepidez para pregar, para testemunhar, para tornar o nome de Cristo conhecido. Irmãos, Deus é o mesmo, o homem é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, e se nós não estamos colhendo os mesmos resultados, é porque nos falta poder, intrepidez. E Paulo está me ensinando aqui que eu preciso de intrepidez para testemunhar. E é hora de nós rogarmos a Deus que nos revista com esse poder. Nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra. Não é contra pessoas, é contra o diabo e suas hostes. E a Bíblia diz que é o diabo que cega o entendimento das pessoas para elas não crerem. Não é o argumento humano, não é a eloquência humana, não é o método humano, é a virtude, é o poder do Espírito Santo. Então eu conclamo a Igreja Presbiteriana de Pinheiros para nós buscarmos este poder, para nós sermos revestidos com esse poder, para nós orarmos por esse poder, para nós pedirmos oração para este revestimento de poder, para que esta igreja impacte São Paulo, para que esta igreja impacte o Brasil, para que esta igreja seja uma agência missionária e cada membro desta igreja seja um luzeiro a brilhar nessa cidade, para que Deus seja conhecido, para que as hostes do mal batam em retirada e para que a glória de Deus se manifeste. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Deus, nós estamos diante de uma grande batalha, de uma luta que é sobre-humana, sobrenatural, e nós não temos forças em nós mesmos, nem estratégias. Por isso nós precisamos, como orienta a Tua Palavra, sermos revestidos, Deus, de todo o poder. A Tua Palavra nos ensina que o Evangelho é o poder. A Tua Palavra nos diz que o Teu reino é um reino de poder. A Tua Palavra diz que o Espírito Santo que foi derramado sobre nós é Espírito de poder. A Tua Palavra diz que nós não recebemos espírito de medo, mas espírito de poder. E aqui nós estamos, Deus, carentes, necessitados do revestimento desse poder. Dá-nos intrepidez. Intrepidez para testemunhar, intrepidez para orar, intrepidez para pregar. Dá-nos, Deus, o senso de urgência e dá-nos, Deus, a capacidade de olharmos as portas abertas que Tu abres para nós, mas dá-nos poder para aproveitarmos essas oportunidades. Levanta um exército de intercessores e levanta aqui um exército de testemunhas, Senhor, e dá-nos poder para que a Tua Palavra seja conhecida nesta cidade, nesta nação e ao redor do mundo através desta igreja, em nome de Jesus,
Amém.